Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Com grande frequência, sempre que posso, eu falo da grande confusão das palavras, da semântica e como é fácil nós nos confundirmos, porque na verdade as coisas nunca são bem explicadas, ainda mais se tratando da religião, das religiões, né? As coisas são sempre envoltas em mistério, porém, esse mistério tem muito mais a ver com o fato de nós não compreendermos exatamente o que é que está sendo dito. E não é diferente com as palavras religião, crença e fé. Normalmente, essas três palavras são misturadas numa coisa só, num balaio só, como se fossem a mesma coisa. E não é assim. E é importante que nós saibamos a diferença entre uma coisa e outra, porque fé, como já expliquei outras vezes, a fé é uma coisa inerente no homem, num sentido de confiança, num sentido de fidelidade, que é o significado original dessa palavra, né? Vem do latim fidelis, que significa fidelidade, mas nunca foi explicado fidelidade a quê, né? Fidelidade a si mesmo, confiança em si mesmo e na vida. Em última análise, a palavra fé não tem nada a ver com acreditar em Deus ou não acreditar em Deus, não tem nada a ver com Deus, tem sim a ver com confiança. Então essa palavra não pode ser tirada do nosso vocabulário, mas ela precisa ser compreendida profundamente. Quando uma pessoa diz, quando um místico principalmente diz, tenha fé, ele está dizendo, tenha confiança e tenha fidelidade à sua própria verdade, tenha fidelidade a si mesmo. E por causa do divórcio que houve há alguns séculos atrás, entre a ciência, entre a razão e a religião acabou absorvendo e assumindo para si as questões espirituais, e a racionalidade, a filosofia, a ciência se divorciaram. Nesse casamento acabaram, como efeito colateral, acabaram se desfazendo da espiritualidade, de tudo aquilo que tinha a ver com a espiritualidade do homem, e isso foi um grande erro. Esse foi um efeito colateral dessa divisão entre religião e racionalidade. Porque a espiritualidade não tem nada a ver com religião. Religião nos dias atuais significa organização religiosa, instituição religiosa. Uma instituição religiosa vai possuir no seu corpo doutrinário dogmas próprios e crenças próprias. Então, quando você diz eu faço parte de tal religião, significa que você assumiu para si essas crenças e esses dogmas, né? Os dogmas de fé que se diz. A palavra fé está sempre ali misturada com religião e principalmente misturada com crença. Gente, fé não tem nada a ver com crença. Crença tem a ver com acreditar. Acreditar tem a ver, na maioria das vezes, com acreditar na experiência de outros, acreditar no que diz a Bíblia, acreditar, enfim, no que dizem os livros sagrados hindus, enfim, acreditar na experiência de outros. E espiritualidade significa experimentar em si mesmo, transcender através da vivência, transcender a mente, transcender o mundo, transcender justamente a crença através da experiência individual. Eu espero que fique clara essa diferença que existe entre as três palavras, porque é importantíssimo. Como eu disse, a fé é inerente, nós nascemos, o homem nasce com uma confiança profunda em algo mais. Um bebê tem uma confiança profunda nos seus pais, naqueles que o criam, porque ele não tem outra alternativa.
E esse sentimento profundo de confiança vai sumindo aos poucos por causa das crenças que vão sendo colocadas na nossa cabeça. Crença principalmente sobre o medo, sobre a violência. Entende a diferença entre fé e crença? Então, para ter fé, você não precisa ter crença alguma. Somente no sentido de acreditar, confiar em si mesmo, porque a palavra acreditar significa também confiar. Infelizmente, ela acabou perdendo seu sentido original e hoje em dia acreditar significa acreditar na experiência de outras pessoas. Então, para ter fé, você não precisa acreditar em nada, você não precisa ter crença alguma. E principalmente você não precisa fazer parte de nenhum corpo doutrinário, de nenhuma religião. Não tem nada a ver. Você pode ser ateu, sim, e ser uma pessoa de extrema fé. Ou seja, você é uma pessoa que confia na sua essência, que confia na vida, que confia numa sabedoria superior. E aqui nós nos enredamos nas palavras, porque quando eu falo sabedoria superior, você já vai talvez pensar em Deus, você já vai talvez pensar em religião, você já vai misturar com a crença comum de que existe alguém lá puxando os fiozinhos, cuidando de você, ou escolhendo esse eu quero, aquele não quero, esse se comportou, aquele não se comportou. Não, isso é Papai Noel. Papai Noel já ficou estabelecido que não existe. E é muito comum as religiões colocarem Deus como um Papai Noel lá, escolhendo esse se comportou, aquele não se comportou, e a gente acaba misturando isso num grande caldeirão de conhecimentos desencontrados, de informações desencontradas, ou melhor dizendo, a desinformação. Nós vivemos sob o reino da desinformação. E é isso que tem que acabar. Então, religião é a organização religiosa que existe no mundo, as organizações religiosas, as instituições religiosas, embora esse não seja o sentido original da palavra. A crença existe quando nós acreditamos em algo que não experimentamos em nós mesmos, portanto, a crença é uma substituição da verdade, porque quando você experimenta algo em si mesmo, então você conhece a verdade. Sem conhecer a verdade, você não sabe o que é a verdade. Então a crença é uma substituição da verdade. E fé é a confiança que você tem na vida, em si mesmo, na sua essência, a partir do momento que você conhece a sua essência, a partir do momento que você encontra a sua essência. Então é a fidelidade e a confiança que você tem na sua essência, no seu ser. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. É importante ter essas coisas, porque não é isso que a gente vê por aí. A gente vê uma grande misturança mesmo de religião, crença e fé, como se fossem tudo a mesma coisa. E também, fé não é esperança, que fique claro isso. Esperança é esperança. Quando você consegue entender essas nuances, você consegue dissipar mais algumas nuvenzinhas aí de incompreensão, e você parte para a compreensão profunda. É um acréscimo na sua consciência, né? E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias, e compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos, com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.